Olá, bem-vindos para mais um programa Por Dentro da Pós. Hoje nós temos um trabalho bastante importante, uma discussão, um debate bastante importante sobre pesquisa e ética, né? Discutir aí os caminhos da produção científica, dos valores, né, que precisamos estabelecer para fazer a produção do conhecimento científico e também a divulgação científica. Para isso, eu, professora Desirê, que faço a coordenação do setor de pesquisas, fiz um convite, né, para que os nossos membros do Comitê de Ética de Pesquisa Uninter pudessem estar conversando com a gente hoje. A gente tem um convidado ilustre, é o nosso professor Guilherme Gonçalves de Carvalho, que é coordenador dos cursos de jornalismo, professor doutor pela Unesp, pós-doutor pela Universidade de Ponta Grossa, também toda a formação na área de jornalismo, né? Na nossa instituição, além das coordenações, além da relação com a docência, ele tem uma forte ligação com a pesquisa, coordena grupos de pesquisa, projetos de pesquisa, orienta alunos na iniciação científica, e também tem aí a sua base técnica, né, do seu conhecimento técnico, e por isso ele é membro do nosso Comitê de Ética também, já foi vice-coordenador do Comitê de Ética e hoje consta como membro. Então eu gostaria de saudar aí o nosso convidado de hoje, o professor Guilherme. Tudo bem, professor Guilherme? Tudo bem, professora, obrigado pelo convite. Eu vi que decorou aí boa parte do currículo, né? Um pouquinho só, porque tem muita coisa, né? Nem falei das produções do professor Guilherme, muita coisa que tem aí. Muito bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Tem um item também do currículo que tem a ver com a ética. Eu fui membro do Comitê de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Então também avaliando a ética dentro do jornalismo, né? Não na pesquisa. Mas ética é um assunto que me interessa muito, tanto que eu também dou aula de ética em jornalismo. São questões que estão, em alguma medida, associadas, né? E que são fundamentais, né? Para pensar a pesquisa, a responsabilidade da pesquisa, questões que a gente lida cotidianamente. Sim. Certamente. E por isso hoje você está aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, representando aí a nossa coordenação do Comitê de Ética, que é a professora Cleci, que é a nossa coordenadora atual do Comitê de Ética, e o professor Luiz, né, os dois são os coordenadores do Comitê de Ética. Mas o professor Guilherme já tem uma experiência muito grande, já caminha há um tempo conosco e, como ele mesmo relata, né, professor, já tem aí outras ligações para além do Comitê de Ética com a relação da discussão da ética. Professor, quando nós falamos de pesquisa, em algum momento, quando nós estamos fazendo as nossas pesquisas, nós vamos nos deparar aí com os movimentos éticos, né, que a gente pode falar, né, que qual recurso eu vou utilizar, qual estratégia, quem são os sujeitos da minha pesquisa, principalmente quando eu vou usar essa palavrinha, né, os sujeitos de pesquisa. Como que eu vou abordar? Qual vai ser a estratégia do que eu posso perguntar? Será que eu vou trazer algum constrangimento em alguma questão que eu queira pautar na minha pesquisa, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como é que a gente desenvolve isso dentro das nossas pesquisas e o apoio do Comitê de Ética, que muitas vezes o Comitê de Ética, ele parece um movimento muito burocrático, né? Para quem olha assim, olha, eu tenho que submeter um projeto lá no Comitê de Ética. E pronto, vai demorar Vai demorar muito tempo e vai complicar a minha pesquisa. Mas será que isso é complicar a pesquisa ou será que é trazer um pouquinho mais de apoio, inclusive, para essa pesquisa, né? Uhum. Bom, uma primeira questão que eu levantaria para a gente pensar, quando falamos de ética em pesquisa, é entender que ética em pesquisa é algo dinâmico. Quando a gente fala de ética em pesquisa hoje, a gente está levantando preocupações com relação à pesquisa que até 10, 15, 20 anos atrás não estavam em pauta quando se falava de pesquisa, né, no universo acadêmico.
Então, você pega, por exemplo, pesquisas que são feitas na área das humanidades, na área das ciências sociais. Eram preocupações que nós não tínhamos quando fazíamos pesquisa lá atrás, né? Então, fazer uma entrevista, levantar dados pessoais, eram questões que apareciam nos trabalhos acadêmicos e isso não passava por comitês de ética, não era avaliado do ponto de vista ético. E isso tem mudado nos últimos anos. Então, a gente tem visto cada vez mais áreas que não são tradicionalmente ligadas ou preocupadas com questões éticas, como é o caso da área da saúde, por exemplo, onde a ética ela é algo muito presente, né? Quando você lida com vidas humanas, você lida com a saúde das pessoas, com experimentos de remédios, experimentos de técnicas da medicina, enfim. Isso implica em riscos para as pessoas, né? Riscos diretos para a vida das pessoas. Então, essas são preocupações que estavam muito mais presentes nessas outras áreas. Quando a gente fala das ciências, da pesquisa nas humanidades, nas ciências sociais, em outras áreas que não têm essa mesma tradição, a gente percebe que agora essas áreas começam a entrar, começam também a se preocupar, né, com questões relacionadas à ética. Então, por aí a gente vê que a ética ela tem uma dinâmica e essa dinâmica ela está associada muito a essa prática da pesquisa, a maneira como nós lidamos com a pesquisa, sobretudo envolvendo seres humanos. E na medida em que a gente vai fazendo pesquisa, na medida em que a gente vai fazendo, vai desenvolvendo, a pesquisa vai tomando corpo e que essas áreas vão se fortalecendo e vão se consolidando do ponto de vista da pesquisa, a gente vê que essas preocupações começam também a aparecer e a gente começa a identificar o que são dilemas éticos ou que são questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser pensadas eticamente. Inclusive, né, professor Guilherme, essa questão de você ter apontado, né, vamos pensar aí a relação entre as ciências humanas e a área de saúde, a área das ciências da saúde, né, que tem necessidades básicas da relação ética, porque ninguém vai testar, vamos aí pensar, né, pessoal, ninguém vai testar um novo corte cirúrgico de um doente cardíaco sem os devidos procedimentos, sem os devidos protocolos. É claro que no início, né, quando a gente volta lá para a Idade Média, acontecia dessa forma, né? Vamos cortar lá o corpo do homem para ver o que acontece. Mas esse desenvolvimento que você vem trazendo para a gente pensar assim, então, a área de saúde é claro que vai ter protocolos próprios, muito rigorosos para isso, mas as ciências humanas, elas também precisam, né, ter ali os protocolos a partir da eminência de cada pesquisa, pensando que a abordagem de um sujeito quanto ao que é perguntado, sobre os dados, né, sobre as relações de memória mesmo que a gente está trazendo, fazendo emergir desse sujeito, né? É importante pensar isso nos elementos, principalmente hoje na nossa sociedade, que a gente traz tanta pauta da discussão da democracia, da igualdade, das relações de dimensão de igualdade social, a gente precisa pensar muito isso dentro das pesquisas, né? E a gente tem, você falou que fez parte do Fórum de Coordenadores de Ética do Jornalismo. Ah, sim, o Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Isso. Professor, você tem uma discussão sobre essa relação já da pesquisa nas ciências humanas, sociais e aplicadas perante as regulamentações que a gente tem, né? Nos comitês de ética, a gente tem pautadas as regulamentações muito voltadas para aquela resolução a 466, né, que vai trazer muito do protocolo das ciências da saúde, né? E mesmo a próxima resolução, que vem aí trazer uma amplitude mais para as ciências humanas, que é a 510, ela ainda é forjada a partir dessa 466, né? Então, você poderia abordar um pouquinho essa discussão que o Fórum tem feito, tem trazido? Então, se a gente parte do princípio que a ética ela é resultante de uma prática, e a ética na pesquisa, portanto, é resultado da inserção na pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa, daquilo que vem antes, e entendendo essa dinâmica de que a ética, portanto, ela é móvel nesse sentido, né? Porque ela vai se adaptando a diferentes realidades. Se a gente tem uma tecnologia nova,
que é inserida, um procedimento, uma técnica nova, que é desenvolvida numa área. Estamos falando da medicina, que é mais, né, mais presente quando falamos de ética em pesquisa. Uma vacina nova. Quer dizer, tudo isso implica em usar determinados protocolos, mas mesmo nesse procedimento você tem que avaliar aquilo que pode colocar as pessoas em risco ou não. É aí que a ética, eu quero dizer que é nisso que a ética ela é moldada de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que vem sendo desenvolvido. Se aplica também para outras áreas. A questão principal, quando nós pensamos na ética em outras ciências, em outras grandes áreas, pensando aqui nas ciências humanas ou nas ciências sociais aplicadas, linguística, outras áreas também que não estão necessariamente ligadas à saúde, é que nós precisamos perceber que aquilo que é ético na medicina, ou aquilo que é ético na enfermagem, ou aquilo que é ético no direito, não é ético no jornalismo, não é ético nas letras, não é ético na filosofia e por aí vai. Então, cada área de pesquisa, exatamente, tem o seu compromisso, tem a sua técnica, tem as suas tecnologias, não é? Tem as suas demandas que são específicas, e por isso que a ética em cada área ela vai exigir percepções diferentes. Eu não posso aplicar os mesmos critérios éticos da medicina para uma pesquisa na área de marketing. Eu não posso aplicar os mesmos preceitos éticos da pesquisa, da engenharia, no direito, porque cada área vai ter a sua especificidade. Então, um dos debates que tem sido feitos recentemente, e aí isso tem sido muito discutido no Fórum das Ciências Humanas Sociais Aplicadas, da qual eu participo como representante da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. Eu fui indicado para participar desse fórum e tenho acompanhado os debates ali. Vai nesse sentido, de reconhecer que nós precisamos pensar os critérios éticos, pensarmos plataformas específicas, processos específicos para pensar a ética em diferentes áreas também. Porque hoje o que acontece? No Brasil é que nós temos hoje, né, uma plataforma que tenta unificar os protocolos e a maneira como nós avaliamos a ética em pesquisa nas mais diferentes áreas. Só que isso, como a professora Desi acabou de falar, vem como uma herança da área da saúde, que foi quem primeiro se preocupou com isso, e não há nenhum problema nisso, porque de fato a saúde, como nós dissemos anteriormente, é mais sensível e despertou para essa preocupação muito antes, porque é a vida de pessoas, né? É um risco direto para a vida das pessoas, não que outras áreas não tenham isso também. Mas ali isso estava muito mais claro para a saúde. E isso foi exportado para as demais áreas, né? Meio que imposto para as demais áreas. O que eu acho que nós temos percebido, e é interessante a gente fazer a discussão, e tem a ver com o que eu estava falando no começo, dessa dinâmica e dessa mobilidade da ética, é entender que essas outras áreas que estão ligadas a outras grandes áreas da ciência começam a perceber a importância da ética e a especificidade da ética da sua área, que é o que a gente precisa começar a aprofundar, né? Então, o Fórum das Ciências Humanas, que tem um GT específico lá discutindo essa questão da necessidade de uma revisão dos protocolos éticos para essas outras ciências, está propondo agora uma revisão desses processos, né, a construção de um outro sistema de avaliação ética em pesquisa que possa atender especificamente às demandas destas outras áreas. Então é um debate que está em aberto, a gente vai ver ainda muita água vai rolar ainda aí por baixo da ponte, né? Mas eu acredito que a gente comece a avançar para um debate que compreenda a necessidade de avaliarmos, né, a ética especificamente em cada área. Esse é um debate também que eu sou da área da educação, é um debate que é amplo, né? É uma discussão muito frequente. E já vem no tempo também, já vem né? algumas décadas essa discussão, né? E eu acho que as áreas discutindo essas diferenças desses protocolos auxilia na chegada de um consenso, num avanço quanto a isso, né, professor Guilherme? Eu acho bem importante. Vocês viram que a discussão ela é ampla, é um assunto necessário de ser debatido, né? E a gente vai continuar logo após o intervalo aí conversando com o professor Guilherme sobre essa temática. Só um minutinho, a gente já volta.
Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Olá, então retomamos aqui a nossa discussão hoje no Por Dentro da Pós, né, discutindo a pesquisa e as relações éticas, né, com os procedimentos de pesquisa. Já conversamos no primeiro tempo aí com o professor Guilherme, traçando aí algumas das questões, né, que são bastantes, que geram bastante debates, que é a questão da ênfase da área das ciências da saúde, né, nos comitês de ética, e a relação de como se constituem os debates e as pesquisas nas ciências humanas, sociais e aplicadas. Professor Guilherme, continuando a nossa conversa, eu te pergunto aí, como é que você, como membro do Comitê de Ética, você apresentaria o Comitê de Ética aqui para quem está nos ouvindo agora, né? O que é esse comitê próprio que as instituições têm e que nós na Uninter temos o nosso? Muito bem. A gente tem, então, um comitê de ética dentro da Uninter, né? Assim como várias outras instituições têm os seus comitês próprios. Esse comitê que está ligado à CONEP, que é um órgão nacional ligado ao Ministério da Saúde e que faz essa avaliação das questões éticas dos projetos de pesquisa. Então vale lá o projeto de tese, um projeto de dissertação, um projeto de iniciação científica, uma monografia da graduação também, não é? E pesquisas de iniciação científica. Quer dizer, na medida em que as pesquisas tenham alguma questão que envolva principalmente pesquisas com seres humanos,
não é? Pode ser com animais também, enfim, questões que colocam em risco, em alguma medida, a integridade de pessoas, animais, enfim, você, não que isso seja obrigatório, mas recomenda-se que esses projetos passem por comitês de ética. Né? Bem importante, professor, o que você colocou, a questão de que pode ser pesquisa com animais. Por exemplo, nós, na nossa instituição, temos o curso de medicina veterinária, né? Sim. E é importante a gente mencionar que a gente tem um comitê próprio para isso, né? Então, daí não é no comitê de ética, mas a gente tem o CEUA, né? Que é o Comitê de Ética de Estudos com Animais, mas que também precisam passar, né, por esses protocolos de um comitê de ética, na relação ética também, né? Isso, perfeito. Então, o comitê de ética, ele existe justamente para avaliar quais são os riscos que um projeto de pesquisa pode trazer e avaliar se aquele projeto está em condições, portanto, de ser aplicado sem que isso implique em problemas, em riscos, né, em questões que podem ultrapassar ou podem prejudicar pessoas, por exemplo, instituições, né, negócios, empresas, organizações de modo geral. Então, são preocupações que um comitê de ética precisa ter para que justamente a pesquisa ela cumpra um papel social de contribuir para a sociedade, que é essa a real função de toda a pesquisa, não é? E para que isso não traga prejuízos. Então, e muitas vezes o pesquisador, ainda que tenha essa percepção, mas às vezes ele está tão envolvido pela própria pesquisa que acaba não percebendo certos riscos que ele pode estar oferecendo com a pesquisa que ele está desenvolvendo, né? Então é para isso que os comitês de ética existem. E muitos periódicos, programas de pós-graduação exigem já dos seus estudantes, dos seus pesquisadores, que já tragam ali uma resolução com aprovação em comitê de ética para que a pesquisa possa ser publicada. Verdade, né? Professor Guilherme. Eu tive essa experiência no ano passado mesmo, num evento, mandando um trabalho de um aluno da iniciação científica, em que, se nós não tivéssemos o protocolo do Comitê de Ética, o trabalho não poderia nem ser submetido, que é para a Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência, né? Então, o item lá no template deles, eles já pedem que quando a pesquisa tem alguma dimensão dos sujeitos, né, humanos na pesquisa, que é preciso refletir. Até mesmo, como você falou, do cuidado, às vezes, do pesquisador mesmo, com a questão da autorização para você estar dentro de uma instituição, né? No caso, eu sou da educação, né? Então, estar numa escola ou numa instituição de ensino superior, né? Então, a gente tem que ter essas devidas autorizações. A SPPC, o Congresso do Progresso para a Ciência, já pede isso também. Muito bem lembrado por você. Então, já são protocolos que cada vez mais vão ficar mais presentes, porque as organizações da área das ciências estão percebendo a necessidade de garantir minimamente uma chancela, não é, ética para a publicação da pesquisa, porque sabem que quando se publica uma pesquisa, você é corresponsável. Sim. A revista ela é corresponsável. Se você expõe os dados de uma pessoa de forma indevida, sem autorização dessa pessoa, né, não é só o pesquisador que vai responder, mas é a revista que publicou ou a organização que promoveu determinado evento que publicou aquela pesquisa. Então a gente precisa garantir essa corresponsabilidade, né, das instituições e a chancela ética, né, para poder publicar. Lembrar, né, professor Guilherme, que, né, numa pesquisa documental em que, mesmo numa pesquisa documental em que a gente precisa de dados que são privados, a gente precisa dessas devidas autorizações, né? Quando eu estou usando lá dados do IBGE, quando eu estou usando dados do MEC, quando eu estou usando dados que estejam em sites abertos, você vai lá e pega esses dados e utiliza. Muito bem, pessoal, utiliza citando de onde está tirando esses dados, também é importante a gente dizer isso, porque tem gente que não cita, né? Então tem que citar, isso é uma relação ética, mas os dados abertos você não precisa ir lá pedir autorização. Mas quando não,
dados mais sensíveis e que você precisa pedir autorização, o procedimento é o comitê de ética, né? Mesmo numa pesquisa documental, porque, né, você vai precisar de autorização para estar dentro de uma instituição para pegar dados, né? Sim. E é interessante a gente perceber, né, que quando você fala de ética, na verdade, a ética está presente em toda a pesquisa, né? Não é só quando você faz uma entrevista com pessoas e você corre o risco de expor os dados pessoais dessas pessoas, é que a ética está acionada ali. Mas é numa referência, é numa citação, é nessa honestidade do pesquisador. Honestidade intelectual, né? Exatamente, de trazer conhecimentos que não são seus, mas que você buscou em outras referências a partir das leituras, dos estudos que você fez, e colocar esses dados da maneira correta, por exemplo, e citando essas fontes de informação. Isso é um princípio ético da pesquisa, né? Também. Assim como o tratamento adequado das informações sem a distorção das informações que você está levantando simplesmente para confirmar uma hipótese. Porque às vezes a hipótese da pesquisa ela tem que ser, na verdade, você pode até acabar encontrando respostas exatamente contrárias à sua hipótese, e isso faz parte da pesquisa. Mas tudo isso envolve questões éticas, né, que precisam ser observadas. Agora, quando você fala de dados sensíveis, de questões sensíveis que colocam em risco integridades, você coloca em risco a privacidade das pessoas, não é? Ou a própria vida das pessoas, então isso implica em observar uma necessidade de chancela ética. Vou né? dar um exemplo, né? Eu coordeno um projeto que é de instituições escolares e que a gente trabalha com a história das instituições, da gestão, das pessoas, né? E nós tivemos uma entrevista com uma senhorinha de quase 100 anos de idade, né? Que ela a gente brinca, até cofundadora da escola quase e tal. E nesse sentido do que você está colocando para a gente, está aí, né, o grau da gente pensar aí a fragilidade de uma pessoa de 100 anos, de trabalhar com a memória dessa pessoa. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de afeto, está falando de sentimentos que podem causar emoções físicas numa pessoa de 100 anos, né? Então, está aí, né, os riscos que o pesquisador precisa avaliar quando ele está trabalhando com uma pessoa, quando ele está tendo essa interlocução com o sujeito de pesquisa, né? Dei um exemplo aqui de uma pessoa mais idosa, mas para qualquer sujeito, nós pesquisadores precisamos ter essa dimensão, essa clareza. E eu acredito que o Comitê de Ética, para além desse movimento burocrático, que muitas vezes a gente ouve falar, né, professor Guilherme, ele auxilia nesse sentido, porque na Uninter, nosso Comitê de Ética, ele é multidisciplinar, né? Então, é um olhar dos pesquisadores sobre isso, né? Mais olhares olhando para a qualidade de uma pesquisa. Né? Exato, são pares, né? São pesquisadores também, mas que não estão ligados diretamente à pesquisa e que vão trazer um olhar mais distanciado sobre o que está sendo desenvolvido e, portanto, é um olhar terceiro que dá credibilidade para que aquela pesquisa de fato seja realizada. Então, o Comitê de Ética tem um papel fundamental e ele valoriza a pesquisa, porque ele mostra que aquela pesquisa passou antes por um conselho, por um grupo de pessoas que avaliou e verificou que o trabalho realmente não oferece riscos ou que os riscos podem ser minimizados a partir daquilo que a pesquisa vai desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque toda pesquisa oferece riscos e por mais que você tente eliminar os riscos, né, há chances de você causar prejuízos, né? Vamos citar o exemplo aqui que você trouxe, né, professora, dessa senhora que foi entrevistada. Então, o que acontece? No Comitê de Ética, a gente vai olhar quais são as perguntas que aquele pesquisador quer fazer para o sujeito, né? Para essa senhora, no caso. E a preocupação inicial é que perguntas eu posso fazer e que perguntas podem causar constrangimento, ou que perguntas podem acionar certos sentimentos que vão causar um desconforto para a pessoa. Isso é um risco ético. O próprio tempo, né, professor Guilherme? O tempo da pessoa, né? Às vezes ela, né, a maneira como você faz, o lugar onde você escolhe para fazer, quer dizer, tudo isso são detalhes
que precisam ser pensados e que podem trazer algum tipo de risco para a pessoa. E que às vezes o pesquisador, no afã de fazer essa pesquisa, ele não consegue olhar para isso quando ele propõe aquele questionário ou aquela entrevista, né? Exato. Acaba que os membros, com os seus múltiplos olhares ali sobre aquela pesquisa sendo analisada no comitê, acabam contribuindo, né, com a qualidade daquela pesquisa. Né? Justamente. E essa preocupação em que essa pesquisa não traga prejuízos, e que essa pesquisa não traga riscos para a pessoa. Mas supondo que, ainda que o projeto tenha passado por todo esse procedimento, todo esse processo de análise dos comitês de ética, e essa preocupação esteja evidente, há um risco ali, ainda que as perguntas possam não afetar diretamente o sujeito que está sendo entrevistado, mas há um risco disso acontecer mais cedo ou mais tarde, ou a pessoa que está ali ser exposta a uma situação que pode trazer, né, sei lá, um ambiente que pode transmitir alguma doença para a pessoa, né? Você expor a pessoa a um local que pode trazer prejuízos para ela. Então, quer dizer, o risco sempre vai acontecer, sempre vai haver. Mesmo as coisas mais banais, que às vezes a gente não para pensar, mas ficar muitas horas sentado, né, respondendo. Justo, né? Tem tudo isso, como você falou mesmo, o próprio espaço, o local da entrevista. A pessoa pode tropeçar e cair, saindo ou indo para a sua entrevista. Quer dizer, são riscos que você submeteu a essa pessoa. E você não vai ter controle sobre isso. Não tem como controlar tudo. E você coloca uma coisa bem importante, que é toda pesquisa tem os riscos. Então, o pesquisador tem que olhar para isso e o comitê ajuda, né? Porque às vezes o pesquisador, ele está tão imerso na sua pesquisa que ele não consegue ver riscos, né? Mas eu te pergunto outra coisa, professor Guilherme. Se toda pesquisa tem risco, quais são os benefícios de uma pesquisa? É fácil para um pesquisador escrever isso? Sobre os benefícios da sua pesquisa? Então, tem uma das coisas assim, que mais me chama a atenção no comitê de ética nosso. A gente avalia vários projetos, né? Cada 2, 3 semanas a gente está avaliando um projeto novo, tecendo pareceres. E uma das coisas que mais aparece nos projetos é assim, tem lá um item que é riscos, riscos da pesquisa, né? E geralmente está escrito assim, não há riscos. Os pesquisadores, não há riscos. Não tem risco né? nenhum. Não identifica o risco da pesquisa, mas é como você falou, toda pesquisa tem um risco que a gente precisa mensurar o quanto aquilo realmente pode ser prejudicial e quais são os procedimentos que você precisa adotar para minimizar esses riscos. Porque é o que a gente está falando. Anular você não vai, zerar o risco você não vai. Mas como é que você minimiza ou como é que você garante para essa pessoa que ela, ao concordar em participar daquela pesquisa, ela vai ter alguma garantia de que o nome dela não vai ser exposto, de que os dados dela não vão ser expostos, de que ela não vai ser colocada numa situação constrangedora, não só durante a pesquisa, mas também quando a pesquisa é publicada, né? Então o risco sempre vai acontecer e a gente verifica muito que os próprios pesquisadores muitas vezes não identificam esse risco, né? Daí a importância também do comitê de ética em avaliar e dizer, não, mas há riscos aqui, há problemas que podem acontecer, né? Eu tenho um projeto agora que foi submetido faz pouco tempo, um projeto de monografia na área do jornalismo. A estudante está querendo avaliar com jornalistas mulheres de uma redação jornalística qual a percepção delas sobre as diferenças salariais de colocação dentro da empresa em relação aos jornalistas homens, olhando o que as mulheres dizem, né? Se ela cita, por exemplo, o nome das jornalistas no trabalho, esse trabalho é publicado com o nome dessas jornalistas, muitas vezes criticando o editor, o seu chefe, ou criticando os homens dentro da redação, você está expondo essas pessoas a uma situação em que, se esse editor lê o trabalho, ou os colegas homens lerem o trabalho, você está constrangendo, você vai constranger as jornalistas que podem inclusive ter o risco de perderem os seus empregos. Sim, né? Risco sério, ou né? gera Grave. internamente um clima terrível, né? Dentro da redação, entre jornalistas homens e mulheres. Então veja aí o risco que isso pode causar, né? E aí a preocupação que nós temos que ter de garantir o anonimato, muitas vezes, de ter lá um termo de consentimento livre, esclarecido, em que aquele que está sendo entrevistado, que está sendo pesquisado, está ciente de que ele vai responder questões que serão
informações que serão colocadas num trabalho de pesquisa. Quando você tem sujeitos de pesquisa, esse acaba sendo um documento Primordial, né? Primordial, Básico, tem que ter, né? A Suzana que sabe bem que todos os pesquisas têm que ter, né? O TCLE, né? Para não correr o risco justamente da pessoa não estar informada do que a pesquisa vai trazer ou das implicações dessa pesquisa. Inclusive, indicando para esse entrevistado quais são os riscos também. Isso. Né? Os riscos e os benefícios, E os né? benefícios. Porque Sim. uma questão bem importante... Não respondi a tua pergunta, você falou quais são os benefícios. Então, essa questão, você falou, a gente analisa de 2 a 3 semanas os projetos e a gente vê ali que não, né, muitos não indicam os riscos, dizem que não tem riscos. Mas muitos também indicam que não tem benefício. E você já falou um princípio primordial no início dessa entrevista hoje, né? Que é o impacto social. Já começa por aí, né? Sim. Um benefício da pesquisa, né? Sim. É difícil a gente reconhecer, nós mesmos pesquisadores, né? Não reconhecemos aquilo que a pesquisa pode trazer de bom, ou aquilo que ela pode acrescentar para a sociedade. E eu acho que esse é um grande erro nosso, um grande problema nosso, e eu penso que cada vez mais a gente tem percebido a importância disso, porque num período de negacionismo, num período de teorias conspiratórias, né, de realidades paralelas, muita informação falsa circulando, desinformação e tal, e mesmo questionamentos à ciência, que é o que a gente tem visto muito na nossa sociedade atualmente, a gente está percebendo que os cientistas começaram a entender a importância de valorizar o seu trabalho. Claro que a gente valoriza o que a gente faz, mas a gente não conta isso, a gente não fala disso para a sociedade, né? Daí a importância não só de pensar bons projetos de pesquisa que sejam relevantes, que é fundamental, mas também de torná-los acessíveis, torná-los públicos. Não basta a gente publicar uma pesquisa numa revista científica, os resultados de uma pesquisa numa revista científica. Isso é fundamental porque é critério de avaliação nosso, né? Da nossa produtividade, da qualidade da nossa pesquisa, tem que ser publicado em revistas científicas. Ok, eventos acadêmicos, ok. Mas nós precisamos achar meios de tornar isso mais acessível para o povo de modo geral, para o público de modo geral, para aquele que não é pesquisador. A gente ainda continua falando muito para os nossos pares. Porque é periódico científico que é inglês, a gente perguntar quem são os nossos pares. Né? É isso então, aí. fazer esse conhecimento circular, né? Aí vou puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha. Aí a importância do jornalismo científico, sabe? Do uso de redes sociais, de canais de acesso público para que as pessoas tenham acesso àquilo que a ciência está fazendo. Se a gente não valorizar, se nós não mostrarmos aquilo que a ciência está fazendo, as pessoas não vão compreender a importância, não vão entender por que o governo precisa destinar tantos milhões de reais para pesquisa, para bolsas de pesquisa. Nós precisamos mostrar esses benefícios. Né? Nós tivemos um exemplo muito forte recentemente, né? O desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 mostrou que a ciência é fundamental, que a ciência é importante. Mas agora, por exemplo, a gente está vivenciando um período extremamente duro para o povo gaúcho, né? Inundações, enfim, uma situação de catástrofe mesmo para o Estado, mortes e perdas, enfim, uma série de situações muito, muito ruins. E quantas vezes ou quantas pesquisas já não foram feitas indicando os problemas climáticos que estão aí e que estão trazendo as consequências que estão trazendo. Não é só no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar onde a gente for, mundo, né? É no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo, só que aqui no Brasil especificamente a gente vê que as pesquisas, os dados, o que é divulgado não está sendo considerado. Então para a gente ver isso como prever, né, para a gente sinalizar que não acontecesse essas catástrofes. E justamente. Então, quer dizer, quanto já se publicou a respeito, já se falou a respeito, e poucas pessoas sabiam dos dados ou das previsões que a própria ciência fez e que agora estão muito evidentes porque o problema aconteceu, porque, né, a coisa toda explodiu. Mas quantas pesquisas já não foram feitas antes indicando o problema, trazendo previsões e foram simplesmente ignoradas, né? Ou não foram devidamente divulgadas
não foram devidamente trazidas a público. Ou se foram trazidas, foram negadas pelos agentes públicos, né? Agentes políticos. Então, aí a gente vê como a ciência, ainda no Brasil, ainda que seja em muitos casos, bem feita, e tenha relevância e seja importante, ela ainda é pouco divulgada, ela ainda é pouco valorizada, né? E daí a importância da gente falar, mostrar. Por isso, né? Esse programa hoje aqui, eu já quero agradecer de antemão e já com vontade de segmento, né? No próximo programa que você esteja conosco aqui no Por Dentro da Pós, trazendo mais membros do Comitê de Ética, dos fóruns, dos debates, para que a gente possa discutir. Importante destacar ainda, né, professor Guilherme, que nós temos, então, o setor de pesquisa na Uninter, nós temos o Comitê de Ética próprio, e a gente tenta, como estamos aqui no programa, fazer essa divulgação e trabalhar isso na nossa instituição, fortalecendo aí o corpo de pesquisadores, os iniciantes à pesquisa, que são os nossos alunos, que a gente valoriza muito, né, que estejam também aí acompanhando os procedimentos de pesquisa. Então, muito obrigada, professor Guilherme. Suas palavras finais. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço o convite, poder conversar sobre isso e essa oportunidade da gente justamente falar de ciência, não só para professores e estudantes, mas para falar para qualquer pessoa. Para a sociedade Para a sociedade de modo geral. Esse aqui é um espaço para isso mesmo, né? E que tenhamos mais iniciativas como essas, né? De falarmos de pesquisa, falarmos de ciência, não só dentro dos muros da universidade, do ensino superior, mas que possamos também divulgar e conversar sobre isso com quem não faz pesquisa, mas com quem pode ser beneficiado pela pesquisa, né? Que é um canal de televisão, uma rede social, um espaço em que as pessoas podem acessar e saber um pouco mais sobre aquilo que a gente faz, né? Lá no nosso cantinho lá, né? Exatamente. Na frente do computador, sentadinho lá, às vezes saindo para a rua conversando com as pessoas e fazendo as nossas leituras e as nossas pesquisas. Muito obrigada, professor Guilherme. Então, agradeço, né, a participação de todos aí, acompanhem sempre os nossos programas Por Dentro da Pós. Sobre a relação da ética, lá no site da pesquisa tem todas as informações, se vocês quiserem acessar, www.pesquisa.com, né? Acessem lá, tem todos os documentos, tirem dúvidas e tem nossos contatos também para que vocês entrem em contato com a gente, tirem dúvidas sobre o tema também. Muito obrigada.